Oi pessoal, meu nome é Fábio, eu sou do Aquablog. Quem não me conhece ainda não conhece o Aquablog, o endereço é www.aquablog.com.br. Sou aquarista desde os 14 anos, estou com 35 hoje. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que uma pessoa comum, que não é um aquapaisagista famoso, também pode participar de concursos. E eu vou fazer uma montagem bem simples. Vou trabalhar com algumas plantas, pedras, estou com um tronco, mas eu acho que o tronco é muito grande para o aquário, vamos ver o que vai dar. Mas o objetivo maior desse vídeo aqui é auxiliar o pessoal aí que está começando, que está querendo criar um aquário plantado, que está pensando em hardscape, em um aquapaisagismo diferenciado, um carpete, composição de rochas e assim por diante, tá? Então, peço desculpas aí se a qualidade do vídeo não ficar legal, é a primeira vez que a gente está fazendo esse trabalho. Bom, falando um pouquinho sobre o aquário, tá? Eu vou usar um aquário de 49 por 18 por 24. Na verdade, vocês podem achar um pouco estranho por ele ser muito estreito. Mas isso foi um acordo com a esposa, acho que muitos de vocês têm esse tipo de diálogo também. E era o espaço que eu tinha disponível aqui numa estante, exatamente 49, 18, 24. Então, ele é estreito, é um desafio e vamos ver o que vai dar. Bom, já que eu falei do aquário, só explicando um pouquinho mais, esse aquário, como ele é estreito e com um tamanho relativamente pequeno, eu optei por fazer ele em vidro extra clear, tá? Então eu tenho o vidro frontal e as duas laterais em extra clear. O vidro foi feito pelo Edmilson da JE Aquários. Depois eu vou deixar o endereço do site dele na página onde o vídeo vai ficar hospedado. Quem quiser dar uma olhadinha também, eu acho que vale a pena. Encarece em torno de 25 a 30% a confecção do aquário. Só que o resultado é muito legal. O vidro dá uma diferença boa, principalmente quando ele está cheio. Bom, eu estou pensando o seguinte, tá? A ideia básica aqui nesse aquário é usar o Amazônia Extra Fino. Só que como eu tenho acompanhado no Twitter muitas pessoas reclamando do custo de um substrato hoje, e eu até concordo que infelizmente no nosso país os impostos acabam atrapalhando um pouco, eu vou usar uma base de basalto, que você encontra aí a R$2, R$3 o quilo, e ele dá um efeito legal. E vou usar o extra fino da Amazônia, da M. Breda, por cima, tá? Como eu quero que o extra fino se sobressaia, que não apareça outro, a gente vai fazer uma proteção com material de PVC. Eu usei uma daquelas pastas plásticas, eu acabei recortando ela e montando um aro. Eu vou posicionar esse aro no fundo para evitar que o substrato saia, tá? Um problema que você vai encontrar é que quando você colocar esse aro no aquário, ele obrigatoriamente vai tentar ficar redondo e ele vai acabar encostando no vidro, o que não vai ser muito legal, porque você quer deixar o espaço da frente para o Amazônia. Então vamos fazer uma coisa, vamos colocar algumas pedras na frente, justamente para impedir que ele encoste aqui, que você tenha essa margem de manobra. Muito cuidado quando você trabalhar com pedras dentro do aquário, tá? Existem vários casos aí de aquaristas que acabaram batendo o vidro, a pedra no vidro e trincando o vidro. Seria uma pena, né? Ainda mais se falando no vidro extra clear, tá? Eu vou preencher o fundo do aquário com esse substrato, tá? É um basalto número 1. Eu já lavei ele vem pré-lavado, mas é legal você dar uma lavada para tirar qualquer tipo de matéria orgânica que tenha. Usa um pote, alguma coisa do tipo, e vai colocando somente onde você quer, evitando que ele se espalhe.
Depois você vai retirar esse aro, tá? Mas você não joga ele fora, você vai aproveitar esse aro para fazer a composição do layout. Algumas plantas carpete, tipo Eleucharis, Hemianthus calicronoide cuba, ou até mesmo a Glossostigma, ela tem a tendência de se espalhar e acabar se misturando com a outra, e aí não fica legal. Então a gente vai usar esse tipo de plástico justamente para impedir que as raízes dela ultrapassem e acabem misturando o seu carpete. Bom, eu vou mostrar para vocês como ficou por cima, tá? A ideia é justamente essa, ó. Eu cerquei o substrato com essa película, né, plástica, que é um PVC, é um material de pasta mesmo, é baratinho. Você vai pagar em torno de R$2 numa pasta e dá para você fazer o layout todinho do aquário. Deixa eu colocar a câmera para cá agora para eu poder dar continuidade. Bom, antes de eu tirar essa película plástica que está protegendo o substrato, eu vou colocar um pouco do Amazônia Extra Fino, né, na frente, justamente para a gente não perder aquela ideia inicial de ter um substrato super fino, onde a gente vai ter um carpete mais trabalhado. Eu estou usando o Amazônia, a nova fórmula do Amazônia, né, que ele está com os grãos mais apurados, ele não está mais gerando nenhum tipo de turvamento na água, é bem pouco o que acontece. O substrato é excelente, eu já testei algumas vezes, eu vou mostrar para vocês a gramatura dele aqui, ó. É super fino mesmo, é bem legal, principalmente se você for trabalhar com cuba, tá? Aqui você pode pondo com a mão mesmo, porque como ele é seco, ele não tem aquela coisa chata de ficar grudando, né? Ou você pode virar assim com cuidado. Lógico que você depois, na hora que você for fazer o acabamento, você deixa um pouquinho no saco sempre. Esse pacote que eu estou usando é de 1,5 kg, esse substrato aqui eu estou usando então 4,5 kg de substrato, sendo 3 de basalto e 1,5 kg de Amazônia, tá? Vocês podem perguntar se a gente não vai perder um pouco de qualidade na questão dos fertilizantes. Mas o Amazônia ele tem um rendimento super legal, então você vai conseguir ter um carpete sim, você vai conseguir ter umas cores legais nas plantas, sem a necessidade de ficar usando todo o substrato. Lógico, se você puder, melhor, mas como o objetivo aqui é o primeiro aquário de um concurso, inclusive é o primeiro concurso que eu vou participar com esse aquário, não tenho pretensão de ganhar nada, é justamente pra gente... Você vê como experiência aí, alimentar o blog e ajudar o pessoal a entender um pouquinho mais do que a gente pode fazer, sem gastar muito, com um pouquinho de criatividade e com carinho, né? Eu acho que no hobby a gente precisa ter sempre carinho. Bom, agora eu já posso tirar essa minha proteção. Atrás não precisa se preocupar, porque como o fundo do aquário depois você vai colocar uma película, alguma coisa do tipo... você vai acabar escondendo esse substrato mais grosso. Então você tira esse plástico e aí você começa a acertar o substrato como você acha que deveria ser, né? Eu imaginei fazer 2 grandes montanhas nas laterais, 2 morros, deixar um vale no meio e usar um tronco maior nessa lateral e um tronco menor nessa, e aí fazer a composição com algumas Black Rocks. Essas Black Rocks são também da M. Breda, tá? A M. Breda tem um material bem legal, eu acho que em termos de aquapaisagismo eles estão num nível bem legal aí pra gente, principalmente dando a possibilidade da gente trabalhar com coisas novas sem a necessidade de ter que importar da ADA e pagar uma fortuna. Como eu disse pra vocês, eu tenho 2 troncos aqui, né? E um deles é bem grande até. Ele tem um formato bem legal. Esse aqui eu fui com meu amigo Visconcini dar uma volta ali em Itanhaém, nós encontramos alguns troncos
Eu acabei trazendo 2 peças, porém eu errei um pouquinho no tamanho. Eu não sei se eu vou conseguir usar ele, tá? E eu tenho esse menorzinho, que com certeza a gente vai conseguir usar, porque ele tem um formato legal, embora não seja uma raiz ramificada, que é o grande legal de você montar um aquário desse tipo, mas vamos ver o que vai dar. Agora eu tenho um problema, porque se eu for mexer no substrato para enterrar o tronco, eu posso correr o risco de bagunçar e acabar misturando o extra fino com o outro substrato, que é o que a gente não quer. Então eu vou usar aquela mesma fita que a gente criou, eu vou soltar os grampos que eu usei para prender ela e eu vou blindar o meu substrato extra fino aqui. Então eu vou colocar essa fita, eu acho que vocês não estão vendo porque o tronco deve estar na frente. Bom, eu vou blindar aqui o extra fino para impedir que qualquer tipo de problema maior aconteça, né? Para que eu possa enterrar o tronco. Vou puxar todo esse substrato maior para o lado, vou cavar um buraco ali onde eu imagino que esse tronco entraria. Tá? Como eu disse para vocês, eu vou colocar esse tronco. Se eu achar que ele não ficou legal, ou que ele ficou exagerado no aquário, ou não vai dar uma composição bacana, eu vou tirar ele sem problema nenhum. Eu acho que você tem que experimentar bastante. Tá, era mais ou menos assim que eu imaginava ter esse tronco aqui. Só que para eu fazer isso, eu vou precisar jogar o substrato para baixo, para dar uma base para ele. Deixa eu só jogar um pouco do substrato para baixo lá pro outro lado, né? Para poder dar essa sustentação que eu imaginei. Aqui. Vou enterrar uma parte dele, padrão, isso a gente sempre faz mesmo, para dar essa naturalidade. Depois a gente vai compor com algumas rochas. Ó, vocês estão vendo que inclinou aqui, ó, mas o substrato extra fino continua aqui na frente, o outro não passou. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente a gente estaria com o substrato todo misturado já, o que seria um problema, né? Seria uma pena pra gente. Tem outro tronco que eu tinha pensado em usar, seria usar ele mais ou menos assim, ó, inclinado também, por baixo do outro, dando a impressão que ele estava enterrado, que fosse uma composição única, embora não seja. Algumas pessoas, elas costumam parafusar os troncos ou colar as rochas para dar essa sensação, tá? Eles colam as rochas com Durepox. Você pode fazer isso, eu faço isso em marinho, eu tenho um aquário marinho também, eu uso Durepox para colar as rochas, o resultado é bacana, é legal. Aí vai da criatividade, da vontade de cada um mesmo. Nesse caso aqui a gente está tomando um cuidado aqui para não misturar o substrato, mas está meio difícil, acontece. Bom, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que dá para usar esse tronco sim. Alguns podem falar que ele vai ficar muito grande, mas eu acho que o objetivo maior era esse mesmo, era deixar ele o aquário bem com um volume único, né? Eu vou usar algumas pedras menores para dar um destaque, mas eu queria manter a porção ouro mesmo nessa lateral. E eu vou puxar um pouquinho para cá, esse outro, para poder deixar aquele vale que eu falei para vocês. Eu vou enterrar ele aqui. Deixando ele inclinado, né, para dar essa sensação. Aí você pode usar, aí agora a gente vai trabalhar o layout mesmo, tá? Ou seja, agora é mexer em substrato, jogar substrato de um lado para o outro, e para isso você pode usar um pincel, um esquadro, a própria mão, uma régua e assim por diante. Bom, agora eu vou pegar um pincel, eu vou dar uma ajeitada na questão no substrato aqui, ó, jogando para trás, fazendo preenchimento,
para criar aquele vale que eu comentei com vocês no começo. A minha ideia é jogar mais substrato daquele lado, é que aquele lado fique bem maior mesmo. Depois a gente vai plantar ele. A ideia aqui é você imaginar a composição de plantas, tá? O que eu estou pensando nesse aquário? Eu estou imaginando usar Stearalis stellata aqui nesse canto. Vou usar algumas Ludwigia glandulosa avermelhada. Vou usar Rotala green. Vou usar 3 tipos de carpete. Só que eu vou trabalhar esse carpete de uma maneira que os 3 tipos de carpete acabem não causando um desconforto para quem vê o aquário, né? Então a gente vai trabalhar com o primeiro plano de Cuba. Vou trabalhar com Tenellus amano atrás, né, entre os troncos e as rochas, e num terceiro plano Eleocharis minima, tá? Sempre cercando elas para que elas não cresçam em demasia e não prejudiquem o layout, ou seja, elas fiquem exatamente onde você projetou. Para isso a gente vai usar o resto desses plásticos. Esse plástico pode ficar no aquário, tá? Pode ficar no fundo, não tem problema. Você vai mover, normal, você mover o tronco para um lado, para o outro, mover uma pedra para um lado, para o outro, enquanto você estiver fazendo esse trabalho. Legal você trabalhar com ângulo de inclinação também, né? Isso dá profundidade, ainda mais no nosso caso aqui, que o aquário é bem estreito. Então a gente vai trabalhar com esse ângulo de inclinação forte mesmo. Eu vou deixar, tem um pedacinho do tronco, não dá pra vocês verem, mas tem um pedacinho do tronco aqui embaixo. E eu vou tentar deixar ele à mostra também, porque eu acho que a gente ganha na composição, tá? Bom. Acho que era isso. O que eu tinha imaginado a princípio era isso aqui. Fala assim, poxa Fábio, mas às vezes é difícil a gente pensar num layout, né? Realmente, eu concordo com vocês que é difícil, ainda mais quando você não tem tudo que você precisa à mão. Então, planeja direitinho, pensa como você vai fazer, estuda bastante. Acho que tem os grandes nomes aí do aquarismo brasileiro que a gente pode citar. O Fabian lá do Paraná, tem o Adriano Montoro, também, primeiro colocado no CBAP aí, um aquário lindíssimo, um cara super gente boa. O Fabian lançou um canal de aquapaisagismo no YouTube também, que acho que serve de referência para todo mundo, até para mim. Eu assisti os vídeos, vi alguns trabalhos deles para me inspirar. Tem o Kuroki também, de São Paulo. Tem o pessoal da Aquabase, que não precisa nem falar, né? O pessoal é fera demais. E aí você pode se basear nos trabalhos deles, sim. Eu acho que o grande barato é isso, é você olhar o trabalho de uma pessoa e gostar e tentar fazer uma releitura daquilo. A gente não está falando em cópia, tá? Em momento nenhum eu estou falando em cópia, até porque eu acho que cada layout é único. Independente do trabalho que a pessoa vai fazer, o layout sempre vai ser único, por mais que ela tente fazer igual do outro. Tá. Vocês viram aí que eu já tirei a divisão, então a gente tem o primeiro plano aí com o substrato mais fino. E aí eu estou fazendo um trabalho aqui com calma agora, que é para não deixar misturar, jogando esse substrato mais grosso para trás. E aí eu vou fazer depois jogar uma camada aqui de Amazônia em tudo que sobrou.
como eu vou plantar aqui no fundo, o que eu fiz? Eu estou deixando alguns espaços aqui onde eu vou jogar o substrato Amazônia, tá? Que é onde as plantas vão enraizar e onde eu quero que tenha fertilizante. Bom, pedragismo. Esse aquário está bem cheio até já, né? Mas eu queria usar algumas pedras, algumas rochas. O legal é você ter rochas de tamanhos diferenciados para que você possa fazer essa composição. Eu tenho até uma rocha um pouco maior aqui que eu não sei se eu vou conseguir usá-la. Tá? Ela é grande, eu acho que ela vai acabar roubando o espaço, a não ser que eu trabalhe ela junto com esse tronco. Eu acho que dá. Quando você fala em pedragismo, é legal você ter pedras de formatos e tamanhos diferenciados. Porque você falando de pedras de formato e tamanhos diferenciados, você consegue criar algo que não seja tão homogêneo. Evita pedra redonda ou pedra com pontas arredondadas. Quanto mais disforme elas forem, melhor. Essa pedra é a Black Rock da Hemibreda. Depois que ela molha, ela fica bem escura e ela dá um efeito super bacana. O negócio é você experimentando, vai encaixando, vai vendo como fica seu gosto. Eu acho que o mais importante quando você monta um aquário é pensar no que você gosta, né? De como você gostaria que ele ficasse. Então, assim, crítica você sempre vai ter, alguém vai achar que o aquário não ficou tão bacana, tão legal, mas, cria o aquário pensando no seu ambiente, onde você vai deixar ele, como você vai olhar, que tipo de fauna você vai ter nesse aquário, que é uma coisa importante também. A gente esquece, às vezes, pensa só no layout, muita gente esquece dos peixes. E eu acho que é muito legal você pensar nessa composição. Tá? Por exemplo, esse aquário que eu estou montando, eu não vou poder ter peixes grandes, de maneira nenhuma. E a minha ideia é arrumar algum tetra muito pequeno mesmo, para que eu possa colocar um cardume de uns 10, 12 aqui e poder dar uma dinâmica legal. Tá, o que eu procurei fazer aqui é um trabalho de tentar deixar o mais... não impactar tanto as pedras no layout, fazendo com que elas acompanhem a simetria do aquário, né? Eu tenho aqui os troncos, um tronco apontando para esse lado, tenho outro vindo para esse. Eu coloquei duas pedras meio que se encontrando, dando essa dimensão. Tenho essa rocha aqui atrás, que ela vai dar o equilíbrio, porque aquele tronco é muito grande. Então, se você olhar, você tem essa sensação que existe foi pensado, né, essa colocação. Apesar que eu tenho uma coisa me incomodando nesse layout, que essas pedras parecem que não estão tão naturais. Ou seja, parece que elas foram colocadas de qualquer maneira. Isso é horrível. Bom.
Porque eu pensei, acho que é mais ou menos isso aqui, tá? Na hora que eu começar a plantar, vocês vão entender um pouquinho mais do que eu tô pensando pro layout. Agora sim, agora tá na hora da gente colocar o resto daqueles Amazônia. Não se preocupa de jogar em cima. Depois você vai pegar o pincel e vai dar uma trabalhada nisso, separando. Agora entra aquele lance que eu falei de deixar da inclinação necessária para o layout, né? Você pode até começar a jogar o substrato para o fundo mesmo, como agora você jogou o Amazônia, ele é mais fininho, ele vai ficar legal, ele vai dar essa dinâmica. Cuidado quando você precisar limpar o vidro, eu ia cometendo um erro aqui. Se eu deixar essa pedra muito inclinada ou muito para cá, eu corro o risco de não conseguir passar um limpador magnético aqui. E aí eu não vou conseguir tirar as algas do vidro que podem começar a surgir. E isso pode ser um problema, porque se você não tiver algum limpador de vidro, um limpador de vidro magnético muito pequeno, ou algum peixe que faça esse trabalho por você, você pode ter o layout prejudicado. Bom, eu acho que é isso. Eu quero que apareça só uns pedacinhos das rochas mesmo, para dar essa impressão mais natural. Agora eu vou começar a plantar.